Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar nosso último conteúdo aqui para o simulado, que é o princípio de Arquimedes. Vocês já tiveram a impressão que quando você entra na piscina, você fica mais leve? Ou que as outras pessoas ficam mais leves? Por exemplo, você vai carregar uma pessoa do lado de fora da piscina e você não consegue carregar. Só que quando você entra na piscina e você tenta carregar agora essa pessoa, você consegue facilmente carregar. Vocês já tiveram essa impressão? Rafa disse que sim, Ana também. Pode ser no oceano também, tá? Eu falei piscina, mas pode ser no mar. Pode ser na piscina, pode ser no mar. Já tiveram a impressão que você fica mais leve? É mais fácil fazer as coisas dentro da piscina ou dentro do mar? Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Por que será que fica mais leve? Por que vocês acham que fica mais leve, fica mais fácil carregar uma pessoa dentro do mar ou dentro da piscina do que fora do mar ou fora da piscina? Por que vocês acham que isso acontece? Bruno acha que tem a ver com a densidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Será que tem a ver com o peso da pessoa? Será que o peso da pessoa diminui? Duda está falando que tem um negócio que empurra o corpo para cima. Isso, Duda, a gente vai estudar esse negócio, que a gente chama de ter uma força para isso. E Bruno falou: não, professor, o peso não diminui. Porque as moléculas da água vão contra a força-peso, pois elas querem voltar ao estado. Não, Guilherme, não tem a ver com isso, não. Isso, Alana, perfeito. O peso da pessoa não diminui. Então, perceba, quando você entra dentro da piscina, o seu peso, como é que se calcula o seu peso? O seu peso é calculado pela massa vezes a gravidade. Então, quando você entra dentro da piscina, você mudou a massa do seu corpo? O fato de você entrar na piscina já mudou a massa do seu corpo? Sim ou não? Só porque você entrou na piscina você fica mais leve? Não, né? A massa do seu corpo não muda. A gravidade do planeta muda porque você entrou na piscina? Você é até uma pessoa legal, mas você não é uma pessoa que vai mudar a gravidade do planeta só pelo fato de você ter entrado na piscina. Então a gravidade do planeta não muda. Então, quando você entra no oceano ou quando você entra na piscina, você não muda a sua massa, você não muda o seu peso. Então, quando você entra na piscina, você não muda a gravidade, não muda a massa, portanto, não muda o peso. É só encher o planeta com água. Se você encher o planeta com água, ainda assim sua massa não vai mudar, João. A sua massa vai ser a mesma. Porque a massa da pessoa não depende do fato de ter água em volta dela. Então, Belis, por que é que eu aparento ficar mais leve? Então, você aparenta ficar mais leve porque existe uma força que você recebe. Quando era criança, eu pensava que a água tinha menos gravidade. Esse é um engano muito comum. A água, dentro dela, tem a mesma gravidade do lado de fora, tá? Dentro da água ou fora da água é a mesma gravidade. Mas, Belis, por que então, dentro da água, aparentemente eu fico mais leve? Porque dentro da água, você recebe uma força para cima que vai de encontro à força-peso, que é para baixo, que é a força empuxo, que, portanto, vai equilibrar um pouco dessa sua força-peso. Então, quando você entra dentro de um líquido ou dentro de um gás, porque funciona para fluido. O que é fluido, Belis? Fluido é um material que ele pode ser no seu estado líquido ou no seu estado gasoso. Então, quando você está dentro de um fluido, você pode estar completamente dentro ou só um pouco dentro, não importa. Ou parcialmente ou completamente. Quando você entra dentro de um fluido, você recebe uma força para cima. O nome dessa força é empuxo, que vai contrabalancear a força com que os planetas te puxam em direção ao centro deles, que é a força peso. Quer dizer, planeta não, né? Astro. Porque pode ser um planeta, pode ser um satélite, pode ser um asteroide, pode ser uma estrela, enfim. Mas sempre que você está dentro de um fluido, que é um material líquido ou gasoso, exerce sobre você esse fluido
exerce sobre você uma força para cima chamada de empuxo. Beleza? Como é que eu sei que esse empuxo é real? Que ele não é uma coisa da minha cabeça. Faça o seguinte exemplo. Eu pego uma balança e de um lado bote um objeto, de um lado bote outro objeto de mesma massa. Do lado direito e do lado esquerdo tem objetos de mesma massa. Portanto, a força-peso que puxa o lado direito é a mesma força-peso que puxa o lado esquerdo. Então, a balança fica em equilíbrio. Agora, se você pega desse outro lado e coloca o objeto dentro de um fluido, que nesse caso foi a água, você vai ver que a balança não fica mais em equilíbrio. A balança vai subir. E agora, aparentemente, ela vai registrar uma massa menor do que tinha antes. Ah, Belis, a massa do objeto mudou de verdade? Não. A massa do objeto não mudou de verdade. Mas por que então o objeto agora, aparentemente, ele tem uma massa menor? Porque existe uma força para cima que o líquido exerce nele, denominada empuxo. Antes, eu só tinha aqui para baixo, ó, o peso, e para cima, a tração. Agora, eu continuo tendo para baixo o peso, eu continuo tendo para cima a tração, porque tem fio, só que agora, quando você mergulha dentro de um fluido, nesse caso foi um líquido, aparece uma força para cima denominada de empuxo. Então, empuxo é aquela força com que os fluidos exercem para cima sobre os corpos. Quer ver um outro exemplo bem fácil de você ver isso no dia a dia? Você pega uma bola de futebol, uma bola qualquer, na verdade, não precisa ser só de futebol, e você mergulha ela dentro da água. E você afunda aquela bola. Quando você solta a bola vai para onde? Para cima, né? Essa força que empurra a bola para cima é denominada de força empuxo. Deu para entender o que eu estou falando? Mari, o empuxo depende da densidade do líquido, Mari. Mas isso aí que você falou é o contrário. Quanto mais denso for o líquido, Mari, mais empuxo vai dar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Vou guardar essa sua informação. Daqui a pouquinho eu falo sobre ela. Quanto mais denso for o líquido, mais fácil é para a gente boiar naquele líquido. Porque o empuxo, ele aumenta se você aumentar a densidade do líquido. Até aí, gente, está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Tá? Beleza. E como é que eu descubro a fórmula do empuxo? Bom, o que é que eles fizeram para descobrir a fórmula do empuxo? Então, primeiro eles pegaram um objeto de um lado, o objeto do outro. E aí, quando mergulharam na água esse objeto, viu que a balança subiu. Aí, eles pegaram um recipiente de mesmo volume do objeto e encheram de água. E perceberam que a balança voltou para a mesma posição que tinha antes. Então, eles perceberam que aquela força para cima, que é o empuxo, ela era do mesmo valor do peso do fluido deslocado. Quando você mergulha dentro de um líquido, o líquido não sobe, porque vocês já viram na química que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Quando você mergulha dentro do líquido, o líquido sobe. Eles perceberam que esse tanto do líquido deslocado, se você compensasse e acrescentasse do lado da balança, a balança voltava ao normal. Então, o que é que eles perceberam? Que o empuxo, esse significa empuxo, era igual ao peso do fluido deslocado. No caso da gente, o fluido ali está sendo água. Ô, Belis, e como é que calcula peso? Vocês lembram, né, que peso ele é calculado por massa vezes gravidade. Então, o peso do fluido deslocado é a massa do fluido deslocado vezes a gravidade. Tá, beleza, mas você me disse que não é fácil calcular a massa dos líquidos. Realmente, não é fácil calcular a massa de líquido. Mas densidade, né, massa sobre volume? Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu tenho que massa é densidade vezes volume. Como assim, beleza? Assim, ó, densidade, né, massa sobre volume. Embaixo, densidade tem o número 1. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, que você chama de cruz credo, 1 vezes m,
dá M. D vezes V dá D vezes V. Aí eu vou pegar essa massa aqui, ó, que é D vezes V, e vou substituir aqui, ó. Com isso, nós formamos a fórmula do empuxo. Empuxo é densidade do fluido, que é um líquido ou um gás, vezes o volume que foi submerso do corpo, vezes a gravidade. Poxa, Beliz, eu sempre tenho dificuldade em deduzir fórmula. No Enem, no vestibular, eu sou obrigado a deduzir fórmula. Na sua prova, eu não sou obrigado a deduzir fórmula? Não deduzir fórmula. Mas eu tenho que te mostrar da onde veio a fórmula. Você entendeu? Me digam aí. Você entendeu? Sim, não, talvez. Então, Belis, o que significa empuxo. Se empuxo é uma força, qual é a unidade de medida para toda e qualquer força? Posso sim, Ellen. Vou falar de um por um agora. Fica tranquila. Estou começando pelo empuxo. Então, significa empuxo. Empuxo é uma força. É a força com que eu medido em Newton. Porque toda e qualquer força é medido em Newton. Dflu significa densidade do fluido. Lembrando que densidade, no caso de fluido e de gases que não são misturas, ele é igual à massa específica, né? Tanto faz eu falar densidade ou eu falar massa específica quando eu falo de líquidos ou gases que não se misturam. E qual é a unidade de medida para densidade ou massa específica no padrão mundial? Qual é a unidade de medida para densidade ou massa específica no padrão mundial? Quem lembra? Não, Bruno, essa é muito usada, mas não é o padrão mundial. Padrão mundial, as coisas não podem ser em centímetro, né? Nem em grama. Qual é o padrão mundial para massa e para tamanho, para distância, para volume, para área? Quilograma por litro? Não. Quilograma você acertou. Quilograma por metro cúbico. Perfeito, Bruno. Perfeito, Ela. Quilograma por metro cúbico. O G, vocês sabem. O que significa o G? Esse aqui tá fácil, né? O G é a aceleração da gravidade, ou aceleração gravitacional. Esse vocês sabem. No caso da Terra, vale quanto aproximadamente, quando uma questão não der o valor, vale quanto aproximadamente? 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, no caso da Terra, né? Aproximadamente vale 10. E o V sub que perguntaram é o volume submerso do corpo. Volume submerso, ou seja, quanto mais um corpo entra dentro do líquido, mais empuxo vai gerar. Então, V sub é o volume submerso, que é o mesmo volume do líquido que vai para cima, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, o volume do líquido que sobe é o volume submerso. Volume é medido em metros cúbicos. Alguma dúvida, gente, em cada termo da fórmula? Alguma dúvida? Pergunta. O ar atmosférico, né? A atmosfera é um gás. Ela exerce empuxo sobre o nosso corpo? A atmosfera, que é um gás que tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tem vários gases na atmosfera. Ela exerce empuxo sobre o nosso corpo? Sim ou não? Sim ou não? Sim.
Beleza, mas por que então eu não percebo? Porque eu só percebo o empuxo que a água, por exemplo, exerce no meu corpo, mas eu não percebo o empuxo que o ar exerce no meu corpo. Perfeito, Bruno. Essa é uma das possíveis respostas, Bruno. Primeiro, porque você já está acostumado. Então, o empuxo devido ao ar, você a vida toda viveu com ele, então você já está acostumado. Então, você não vai conseguir perceber diferença. Se você a vida toda tivesse vivido em um planeta que não tinha ar, e você fosse para um planeta que tem ar, aí você ia perceber a diferença. O empuxo do gás é menor, sim, Ellen. Sabe por quê? Porque a densidade do gás é menor do que a densidade do líquido. Então, você não percebe o empuxo devido ao ar, porque a densidade do ar é muito, muito, muito pequena comparado com a densidade de qualquer outro líquido. É por isso que você não percebe. Mas existe? Sim, existe. Você só não percebe. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Então, se a gente fosse desenhar na real, aqui eu ainda botaria ó, o empuxo devido ao ar, mas ele é tão pequeno, que na maioria das questões ele vai desprezar. Sempre que a questão não falar nada, você despreza. Estou sendo claro? É que nem atrito. Se na questão não fala que tem atrito, você não considera. Você considera só se a questão falar que tem força de atrito. Ô, Belis, e esse volume submerso? Como é que eu faço para saber? É bem fácil. Se o corpo está todo dentro da água, o volume do corpo é igual ao volume submerso, porque o corpo está todo dentro da água. Então, se o volume do corpo for, por exemplo, aqui 0,3 metros cúbicos, o volume submerso vai ser 0,3 metros cúbicos. Ah, Belisa, a questão falou que não era todo. A questão falou que só tinha metade. Tinha metade para dentro e metade para fora. Quem é agora, então, o volume submerso? Se tiver metade do corpo para dentro, metade do corpo para fora, nesse meu exemplo, quem seria, então, o volume submerso? Se metade do corpo está para dentro, metade do corpo está para fora. Quem é o volume submerso, portanto? Ai, gente, não me mata do coração, não. Isso está fácil. O do corpo todo é 0,3. Se metade do corpo está para dentro, sim, ela é metade. Já falei, é metade. Mas quem é, então, essa metade? 0,15. Só não esqueçam da unidade de medida, tá? 0,15 metros cúbicos. Se tiver, Belis, 2/3 dentro do líquido, quem é o volume submerso agora? Se tiver 2/3 dentro do líquido, quem é o volume submerso agora? 0,2. Perfeito, Luiz. Por que, Belis? Porque 2/3 de 0,3 é igual a 0,2. Entenderam como faz para calcular o volume submerso? Se o corpo estiver todo dentro do líquido, o volume submerso é o volume do corpo. Se tiver só uma parte, você tem que fazer uma proporção. Se for metade, né? Você divide por 2. Se for 1/3, você divide por 3. 2/3, multiplica por 2 e divide por 3. E assim por diante. Alguma dúvida com a questão do volume submerso, gente? Sinceridade, alguma dúvida com a questão do volume submerso? Lembrando, quanto mais dentro do líquido você tiver, mais volume submerso, portanto, maior o empuxo. Porque o empuxo depende de 3 coisas. Depende da densidade do fluido, do volume submerso e da gravidade. Então, se você botar só um pouquinho do corpo dentro do líquido, do fluido, né? Porque pode ser líquido ou um gás. Se você botar só um pouquinho, vai ter só um pouquinho de empuxo. Quanto mais do corpo você colocar dentro daquele fluido, mais empuxo vai gerar. Estou sendo claro? Também depende da densidade do fluido, né? Se eu pego água e se eu pego, por exemplo, mercúrio, qual é a densidade da água?
A água é o único líquido que você tem a obrigação de saber a densidade. Quem lembra qual é a densidade da água? Não existe nenhum outro líquido que você tem a obrigação de saber, exceto a água. Porque as coisas sempre têm que ter a unidade de medida. 1 grama por centímetro cúbico. Mas no padrão mundial, é esse o valor que eu vou colocar lá na hora de fazer a conta da fórmula? Como é que eu transformo para o padrão mundial? O padrão mundial não é grama por centímetro cúbico, né? É quilograma por metro cúbico. Como é que eu transformo? Divide por 1.000? Não, Rafa. Realmente é 1.000, mas não é dividir. É multiplicar. Você multiplica por 1.000. Então, a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Já o mercúrio, você, obviamente, não tem obrigação de saber a densidade do mercúrio. A do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, a densidade do mercúrio é 13.600 quilogramas por metro cúbico. Onde é mais fácil um corpo afundar? É mais fácil um corpo afundar dentro da água ou dentro do mercúrio? Se você pega o mesmo objeto e bota ele num recipiente cheio de água e bota ele, o mesmo objeto, num recipiente cheio de mercúrio, onde é que o corpo afunda mais fácil? Na água ou no mercúrio? O mesmo corpo você colocou na água e colocou no mercúrio. Onde é que o corpo afunda mais fácil? Na água. Por quê, Belis? Por 2 motivos. Primeiro, que a densidade da água é menor. E, portanto, o segundo motivo, o empuxo, que é a força que a água joga o corpo para cima, porque lembra que o empuxo é a força com que o líquido ou gás empurra o corpo para cima? Empuxo é sempre para cima. Sempre para cima. Não existe empuxo para o lado, para a direita, para a esquerda, para baixo. Empuxo é sempre para cima. Então, o empuxo que a água exerce é menor do que o empuxo que o mercúrio exerce. Por quê? Porque a densidade do mercúrio é maior. Portanto, se a densidade do mercúrio é maior, o empuxo devido ao mercúrio é maior. Entenderam isso? Quanto maior a densidade, maior o empuxo. Então, é mais fácil do corpo boiar. Estão entendendo o que eu estou falando? Pode dizer que a causa do corpo boiar no outro é principalmente o empuxo e não a densidade? Tem a ver com o empuxo e tem a ver com a densidade. Os dois motivos são importantes. Os dois motivos são importantes. Tem a ver com o empuxo e tem a ver com a densidade. Beleza? Então, se eu pegar uma bacia cheia com água, H2O, né? Água, H2O. E se eu pegar uma bacia 2, aqui é a bacia 1, cheia com água, e uma bacia 2 cheia de mercúrio. Mercúrio é Hg, né? Na química, mercúrio é Hg. Se eu botar a mesma bolinha dentro da água e dentro do mercúrio, sabe o que vai acontecer? Dentro da água, ela vai ficar com uma parte dela submersa maior do que dentro do mercúrio. Dentro do mercúrio, ela vai ficar com a parte dela submersa menor. Por quê? Porque o empuxo do mercúrio é maior do que o empuxo da água. Então, o mercúrio empurra ela para cima mais do que a água empurra ela para cima. Fui claro? Fui claro? O valor fixo para empuxo d'água? Não tem como ter valor fixo, cara, porque depende do volume submerso, né? Como é que vai ter valor fixo se depende do volume submerso? Realmente, a gravidade não muda, a densidade da água não muda, mas o volume submerso vai depender de corpo para corpo, né? Tem corpos que têm volume maior, tem corpos que têm volume menor. Então, depende de corpo para corpo, né? Então, não tem como ter valor fixo. Se fosse valor fixo sempre, nem precisava de fórmula, né? Era só uma tabela com os valores do empuxo de cada substância. Tá certo? Bom, existem 3 situações que podem acontecer quando você bota um corpo dentro de um fluido. Aí, nesse caso, eu vou usar a água como exemplo, porque é fácil você entender com o submarino. Existem 3 situações.
Um corpo pode boiar, um corpo pode afundar, ou um corpo pode emergir, ir para cima, aflorar. Vamos ver a primeira situação. A situação que ele boia, que ele fica em equilíbrio. Beleza? O que é ficar em equilíbrio? É ele não ir nem para cima, nem para baixo. Na verdade, verdadeira, existem dois tipos de equilíbrio, né? Vocês lembram? Existe o equilíbrio estático e existe o equilíbrio dinâmico. Qual é a lei de Newton que diz que existe dois tipos de equilíbrio? Quem lembra? Qual das três leis de Newton, que a gente viu inclusive na apresentação da semana passada, no slide do pessoal que apresentou, tem uma das três leis de Newton que existe, que diz que existe dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é quando o corpo está parado, e existe o equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Qual lei de Newton diz isso? Quem lembra? Primeira, segunda ou terceira? A primeira, perfeito. Então, a primeira lei de Newton também é conhecida como um outro nome. Quem lembra o outro nome da primeira lei de Newton? Ela é primeira lei de Newton ou ela tem um outro nome. Perfeito, Rafa. Princípio da inércia. Isso, Breno. Princípio da inércia. Beleza? Me lembra aí o que diz o princípio da inércia. Ele diz o seguinte: se a força resultante sobre o corpo vai ser zero, existem duas situações possíveis de acontecer. O corpo que está em repouso, ele tende a continuar em seu estado natural, que é o repouso. O corpo que está em movimento, ele tende a continuar em seu estado natural, que é movimento retilíneo uniforme. Não é qualquer movimento. É movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, diz o seguinte: olha, se nenhuma força atuar sobre o corpo, existe dois tipos de situação que podem existir. Dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, que é o que está parado, continua parado, ou seja, o que está em repouso, continua em repouso, e o equilíbrio dinâmico. O que está em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme. Então, a primeira situação é, se o peso que puxa para baixo for igual ao empuxo que puxa para cima, a força resultante é zero. Você concorda comigo? Como o Belize vai ser zero? Vamos supor que o peso seja 50 newtons puxando para baixo. E o empuxo seja 50 newtons puxando para cima. Você concorda que força resultante de forças em sentidos opostos, lembra que força é vetor, e vetor em sentidos opostos, a soma vetorial, na verdade, é uma subtração? Então, fica 50 menos 50, que dá zero. Você concorda comigo, então, que se o peso é igual ao empuxo, a força resultante é zero? Sim ou não? Você concorda com isso? Sim ou não? Morreram do outro lado para dizer um sim ou não? Sim? Então, se o peso for igual a empuxo, existem duas situações que podem acontecer. O objeto, que nesse caso aqui eu representei por um submarino, ele pode ficar parado, sem nenhum problema, ou ele poderia descer ou subir com velocidade constante. Porque movimento retilíneo uniforme significa em linha reta, retilíneo, linha reta, uniforme significa velocidade constante. Então, cuidado. As pessoas erram muito questões teóricas de empuxo, porque a questão fala lá, olha, o empuxo é igual ao peso. Então, a bolinha obrigatoriamente fica parada. Aí a pessoa marca verdadeiro. Falso. A bolinha pode estar parada. Ou ela pode estar em movimento retilíneo uniforme. Movimento em linha reta com velocidade constante. Fui claro? Fui claro? Então, isso acontece quando o empuxo é igual ao peso.
Então, equilíbrio pode ser equilíbrio estático, que é parado, ou equilíbrio dinâmico, que é movimento retilíneo uniforme. Quem diz isso é a primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia. Então, quando não tem força resultante, e por que não tem força resultante, Belisa? Porque a força que empurra para cima, que é o empuxo, é igual à força que puxa para baixo, que é o peso. Posso passar para a próxima situação? Situação 1. Alguma dúvida? Situação 1. Alguma dúvida? Situação 2. Se o empuxo é maior do que o peso. O que acontece se a força empuxo, que é a força que puxa para cima, for maior do que o peso, que é a força que puxa para baixo? O que vocês acham que vai acontecer aí? O que vocês acham que vai acontecer? Vai afundar? Não, muito pelo contrário. Se a força que puxa para cima é maior do que a força que puxa para baixo, vai acontecer justamente o contrário de afundar, né? Ele não vai afundar, ele vai subir, né? Então, tranquilo, tranquilo, só erra quem tenta. E errar é normal. Então, se o empuxo é maior, a força resultante não é zero, né? Vamos supor que o empuxo é 70 newtons e o peso continua 50. Aí a força resultante, lembre que é sempre a maior força, que nesse caso é o empuxo, menos a menor, que é o peso, então vai dar 20 newtons, então ele sobe. Então, quando o empuxo é maior do que o peso, o submarino não afunda. O submarino vai aflorar, ele vai subir. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Então, ele vai emergir. Alguém falou submergir, mas submergir é afundar também, viu? Eu não lembro alguém ali que falou submergir é afundar. Ele vai emergir. Eu não lembro quem falou ali, mas alguém falou submergir. Submergir, ele não vai afundar. Ele vai emergir. Ele vai para cima, tá? E se agora o peso, que é a força com que ele é puxado para baixo, for maior do que o empuxo, que é a força que ele é empurrado para cima, o que acontece agora? O que acontece agora? Ele vai afundar. Perfeito, Lefundes. Agora ele vai afundar. E como é que eu escrevo agora a fórmula da força resultante? Quando ele está parado, a força resultante é zero, porque o empuxo é igual ao peso. Quando ele sobe, a força resultante é empuxo menos peso. E quando ele desce? Perfeito, perfeito, galera. Quando ele desce, o peso é maior, então a força resultante é peso menos empuxo. Estou sendo claro? Estou me fazendo entender? Ô, Belis, mas como é que o submarino ele pode regular isso? O submarino ele tem uma coisa conhecida como lastro. Vocês já ouviram falar? Todo submarino ele tem um compartimento dentro dele conhecido como lastro. Não sei se vocês já ouviram falar, mas um lastro é um recipiente, né, um local, melhor assim dizer, que ele pode encher de água ou ficar vazio, ficar cheio de ar. Quando o lastro está cheio de água, o submarino fica mais pesado e aí ele desce. Quando o lastro está cheio de ar, ele expulsa a água e coloca ar, o lastro vai ficar agora mais leve, o submarino, e agora ele vai subir. Eu vi que o navio tá cheio de ar também, né? Também. Os navios também eles estão cheios de ar. Aquela parte do navio grandona lá, transatlântico, boa parte dele ali embaixo também é cheio de ar. Não é todo preenchido por alguma coisa, né? Até porque tem as cabines, tem os restaurantes, tem as várias coisas que tem dentro lá dos transatlânticos, né? Tem uns que são tão grandes que tem até campo de golfe dentro, né? Então depende do tipo, do tamanho
do navio. Gente, alguma dúvida nas três situações que podem acontecer quando a gente está trabalhando com o princípio de Arquimedes? Equilíbrio, descer ou subir? Alguma dúvida nas três situações? Tranquilo? Agora, nosso último slide do ano de conteúdo. Você já percebeu, né, que eu falei com vocês, que a pessoa tem um peso aparente, né? Que quando você entra na água, aparentemente você fica mais leve. Você realmente ficou mais leve? Fazendo uma pergunta para vocês. Você realmente ficou mais leve quando você entra na água? Não. De verdade, você não mudou seu peso. Por quê? O peso é massa vezes gravidade, você não mudou a gravidade, você não mudou a sua massa. Ah, beleza, mas é porque eu nado muito dentro da piscina, eu faço hidroginástica, faço vários exercícios físicos e minha massa realmente mudou. Tá, aí é uma situação. Mas só o fato de você entrar, você não muda a sua massa. Mas por que então, aparentemente, você fica mais leve dentro da piscina? É porque existe aquela força, como eu falei para vocês, de empuxo, que vai contrabalancear o peso. Então, o peso aparente da pessoa é o peso real que ela tem. Então, aqui é o peso real que ela tem, menos o empuxo, que é aquela força em sentido contrário que os fluidos exercem na pessoa. Então, quando está dentro de um líquido, você tem um peso que te puxa para baixo, que não vai mudar, mas tem um empuxo que empurra para cima. A força resultante, que vai ser o peso menos o empuxo, essa força resultante é o que a gente chama de peso aparente. Beleza? Não entendi nada. Estou aqui boiando literalmente. Vamos fazer uma continha aqui básica para você entender. Vamos supor que você tem uma massa de 60 quilogramas. Qual é o seu peso? Se sua massa é 60 quilogramas, qual é o seu peso real? O seu peso de verdade? Perfeito, Bruno. Ah, beleza, mas você não falou se a gravidade é 9,8 ou se é 10. Sempre que não falar gravidade, você usa como se fosse 10 metros por segundo aproximadamente. Então, o peso da pessoa é 600 newtons. Então, esse peso, ele é o mesmo valor dentro ou fora da piscina. Aí, quando você entrou na piscina, vamos supor que você recebeu um empuxo de 200 newtons. Quando você entrou na piscina, vamos supor que você recebeu um empuxo de 200 newtons. Então, qual vai ser o seu peso aparente? Eu tenho o peso para baixo, eu tenho um empuxo para cima. É sempre a maior força menos a menor. Então, é 600 menos 200. Então, o meu peso aparente vai ser de 400 newtons. Então, ao invés de estar pesando 600 newtons, que é o real, eu estou agora aparentemente pesando 400 newtons. É por esse motivo que você carrega facilmente as pessoas dentro da piscina, mesmo que fora da piscina você não consiga carregar. Deu para entender? É porque dentro da piscina tem uma força que te ajuda, que é a força que te empurra para cima, que é o empuxo. Ah, beleza. Mas fora da piscina também tem empuxo devido ao ar, porque você falou que empuxo é do fluido. Realmente, fora da piscina também tem um empuxo devido ao ar. Mas o empuxo devido ao ar é muito, muito, muito pouco, ao ponto de ser desprezado em 99,99% das vezes nas questões. Somente quando ele falar que existe o empuxo do ar é que você vai considerar que existe o empuxo do ar. Porque ele é tão pequeno,
que você, na maioria das vezes, despreza. Fui claro? Fui claro? E se eu botasse aí, para essa mesma pessoa, botasse ela em cima de uma balança na piscina? Qual seria, então, a massa aparente que iria mostrar na balança? O peso aparente foi 400 newtons. Qual seria, então, agora a massa aparente que iria mostrar? Perfeito, Bruno. 40 quilogramas. Porque só pegaria o peso aparente, que foi 400, e divide por 10, né? Porque lembra, que a gente já estudou sobre isso, peso aparente é a massa aparente vezes a gravidade. Então, o peso aparente foi 400, a massa aparente eu não tenho, e a gravidade é 10. Corto zero, então a massa aparente ficaria 40 quilogramas. Então, essa pessoa, aparentemente, se ela estivesse em cima de uma balança, dentro da piscina, a balança não ia marcar 60 quilogramas. Aparentemente, ela ia ter uma massa de 40 quilogramas. Fui claro, pessoal? Fui claro? Sim ou não? E para finalizar, vocês já ouviram falar do Mar Morto? Vocês já ouviram falar do Mar Morto? O que é que o Mar Morto tem de especial, que é diferente dos outros mares? Muito sal, perfeito, Mari. Muito sal. Diferente de outros mares, o Mar Morto tem uma concentração de sal muito, muito grande. É muito mais fácil você boiar no Mar Morto. Essa foto aqui, ó, deixa eu apagar os outros rabiscos aqui. Essa foto aqui é uma foto tirada do Mar Morto. É muito mais fácil você boiar no Mar Morto porque a densidade dele é maior. E lembra que empuxo é densidade do fluido vezes volume submerso vezes gravidade. Então, no Mar Morto, é muito mais fácil você boiar, porque pela alta concentração de sal que ele tem, a densidade dele, comparado com outros mares, é muito maior. Então, lá, sem esforço nenhum, você boia facilmente. E esse foi meu último exemplo do conteúdo. Alguma dúvida? Então, por favor, façam a questão 18 e me digam com a resposta no chat. Não faço ideia, Guilherme. Ellen acha que é a A. Eu vou guardar mais respostas, tá, Ellen? Depois eu digo se está certo ou errado. Deixa eu ter mais colegas que respondam. Depois eu digo. Já Guilherme acha que é a letra C. Ellen também. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu quero mais respostas, gente. Eu tenho 40 pessoas na sala e só tenho, por enquanto, 4 respostas. Quero mais. Vai. Por enquanto, estamos entre A e C. Algumas pessoas marcaram A, algumas pessoas marcariam C. Teve gente que mudou de ideia agora. Vamos lá. Belis, qual é a resposta correta? É letra C. Por que, Belis, não pode ser letra A? Porque o empuxo, ele depende da densidade do fluido. Lembrando que fluido é um material que pode ser líquido ou gasoso
ele depende do volume submerso. O volume do líquido que vai para cima é o volume submerso do corpo. Então, a gente pode falar volume submerso ou volume deslocado. Porque o mesmo volume deslocado para cima é o volume do corpo que entra dentro do líquido. Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E depende da gravidade. Na letra A, ele fala que depende da densidade do corpo. Não é a da densidade do corpo, é da densidade do fluido. Então, a letra A não pode ser, por causa que ele fala que a densidade do corpo. Não é a densidade do corpo submerso, do fluido. O que você olha do corpo é o volume do corpo, porque o volume do corpo submerso, né, é o volume deslocado de água. Então, é letra C, do volume e da densidade do líquido deslocado. Lembre-se que o volume deslocado é igual ao volume do corpo submerso, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Alguma dúvida? Questão 18. Alguma dúvida? Não. Então, vamos para a questão 19. Para quem ainda não decorou, a fórmula do empuxo é densidade do fluido, volume submerso, vezes gravidade. E vocês não têm obrigação de saber, né, até então, que o volume de uma esfera é calculado por 4/3 de πr ao cubo. Só a partir do segundo ano é que vocês vão ter a obrigação de saber o volume da esfera quando vocês estudarem em matemática os sólidos geométricos. Mas vocês não teriam a obrigação de saber, por enquanto, numa prova minha, o volume da esfera. Eu botei aí na questão 19 porque eu estou dando para vocês a fórmula. Faça aí, por favor, a questão 19. Eu vou dar para vocês 7 minutos. Já já comento, viu, Gui? Já já comento, viu, Bruno? Deixa o pessoal. Tem mais pessoas que responderam, tá certo? Só passou por enquanto 2 minutos dos 7 que eu dei. Parabéns. Vocês três aí, Elefundes, também responderam muito rápido. Mas como eu sei que nem todo mundo faz conta com a mesma rapidez, ainda falta 5 minutos para o tempo que eu dei. Só se passou por enquanto 2 minutos. Então, deixa o pessoal tentar mais um pouquinho aí.
Eu tô vendo, viu, pessoal, as respostas. Eu só vou comentar quando acabar o tempo. Ainda falta 2 minutinhos, tá certo? Mas eu tô vendo que vocês estão colocando. Parabéns, viu? Mas deixa eu comentar. Parabéns no meu caso que eu tô falando aí, gente. É independente se tá certo ou errado, tá? Parabéns para quem encontrou alguma letra. Independente se a letra que você encontrou vai ser a certa ou vai ser a errada. Se você tentou, para mim já tá de parabéns. E aí, vamos lá? Podemos responder? Foi difícil? Vocês acharam difícil? Eu acho o difícil dessa questão é saber o volume da esfera. Porque mesmo que vocês estiverem no segundo ano, que vocês estudarem sobre esferas, vocês ainda vão ter dificuldade de lembrar algumas fórmulas. Vamos lá. Determine um empuxo sobre uma esfera de raio 2 centímetros que tem 1/8 do seu volume submerso, dados π igual a 3, densidade da água, que é o líquido que ela está submerso, é 1.000 quilogramas por metro cúbico, e gravidade é 10. Então, ele quer que a gente calcule empuxo. Então, empuxo é a densidade do fluido, nesse caso, o fluido é água, vezes o volume submerso da esfera, vezes a gravidade. A densidade da água é 1.000. Eu preciso transformar alguma coisa da densidade da água, tá certinho? Eu posso deixar 1.000 mesmo? Ou eu preciso transformar? O que é que vocês acham? Quilogramas por metro cúbico é o padrão mundial? Sim ou não? Sim, perfeito, perfeito, Então deixa aí quietinho. A gravidade é 10. O que está faltando aí para a gente matar a questão? Está faltando para a gente matar a questão o volume submerso. Só que ele não falou que toda a esfera está submersa. Ele falou que somente 1/8 da esfera está submersa, né? Então, o volume submerso é só 1/8 do volume da esfera. Vocês concordam comigo que o volume submerso, a questão disse que é só 1/8? Ah, beleza. Então, eu pego esse valor 1/8 e boto lá na fórmula? Não, porque eu ainda não sei quem é o volume da esfera. Vamos calcular, então, quem é o volume da esfera. Vai ser 4 terços vezes π. Π, ele mandou usar 3. Ah, beleza, mas o valor mais próximo de π é 3,14. Eu sei, criatura, que é 3,14. Mas a questão mandou você usar 3. Então, não vou ser eu que vou usar 3,14. Se a questão manda você usar 3. E agora vem a parte que vocês mais erram na questão. Quem é um raio, pessoal? Quem é um raio? Perfeito, Bruno. Não, Matheus, não pode ser 2 centímetros, porque no SI, tamanho, distância, não pode ser em centímetros. Tamanho, distância no SI tem que ser em metros. Então, eu tenho que pegar 2 centímetros e transformar para metro. Para transformar para metro, você divide por 100. Então, o raio vai ser, na verdade, 2 sobre 100 centímetros. Ah, beleza, eu não deixei em fração, não. Eu deixei em decimal. Tudo bem, 0,02. Mas eu prefiro fazer a conta com a fração. Se você prefere fazer a conta com decimal, tudo bem. Então, aqui eu boto 2 dividido por 100 elevado ao cubo. Vocês entenderam o que eu fiz? O raio está em centímetro, peguei o que está em centímetro, dividi por 100 para passar para metro. Então, aqui, ó, desculpa, não está em centímetro. Está em metros. Então, 2 sobre 100 metros. Alguma dúvida, gente, na transformação do raio? Me digam aí. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Não? Então, agora, acabou física. Agora, só matemática. Então, vou cortar esse 3 com esse 3. Então, o volume da esfera fica 4
Quanto é 2 elevado ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Quanto é 100 elevado ao cubo? É 100 vezes 100 vezes 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, fica 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, fica 10 à sexta. Alguma dúvida do que eu fiz? Alguma dúvida do que eu fiz? Só fiz conta. 8 vezes 4 dá 32. Dividido por 10 à sexta. Volume se mede em metros cúbicos. Eu posso pegar esse volume, 32 vezes 10 à sexta, e já colocar ele aqui? Posso? Sim ou não? Já posso pegar 32 dividido por 10 à sexta e já colocar ali no volume submerso? Sim ou não? Eu posso ou não? Por que não? Por que eu não posso? Eu não posso porque aquele é o volume total da esfera. E só um oitavo dele está dentro da água. Perfeito, ela. Então tem que fazer um oitavo vezes 32 vezes 10, 32 dividido por 10 a sexta. Dividir 32 por 8 vai dar 4 dividido por 10 a sexta metros cúbicos. Agora sim eu pego esse valor e coloco aqui. Então fica 4 dividido por 10 a sexta. Beleza. 4 vezes 1.000 vezes 10 é a coisa mais fácil do número do mundo. Só botar zeros. E 10 a sexta é 1 seguido de 6 zeros. Vocês sabem disso. Para quem não sabe, é 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Aí corta o zero de cima com o de baixo, o zero de cima com o de baixo, o zero de cima com o de baixo. Então, o empuxo dá 0,04. Não esqueçam da unidade de medida. 0,04 newtons, porque empuxo é força. E toda força é medido em newtons. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Se ele falasse que o diâmetro da esfera era 2 centímetros, quem seria o raio? Se ele falasse o diâmetro da esfera é 2 centímetros, quem seria o raio? 4? Não. Se o diâmetro for 2 centímetros, quem é o raio? Perfeito, Lefundes. Se o diâmetro ele fosse 2 centímetros, diâmetro é duas vezes o raio, né? Então, aí o raio, ele não seria 2 ou 4. O raio seria 1. Tá certo? Última questão de hoje. Faço aí a questão 20. É a última de hoje. Lembrando que 1 centímetro, né? Mas não usaria em centímetro, né? Usaria em metro. Então, ficaria 1 dividido por 100, né? Que a gente não pode usar em centímetro. E o SI é em metro. Faça, por favor, a última questão, questão 20.
Lu, tu respondeu muito rápido. Lu. Calma aí que eu deixo o pessoal tentar mais um pouquinho, tá certo? Calma aí, mas parabéns. Mas tem gente que não faz conta tão rápido. Não vou dizer por enquanto se está certo ou está errado, viu, Lu? Porque o importante é tentar. Eu não vou dizer se está certo ou está errado para não influenciar outras pessoas. Mas o importante é você ter tentado. Vou dar uma dica para quem está com dúvida como fazer. Monta como seria para a água, monta como seria para o óleo. Faz o desenho para a água e faz o desenho para o óleo. Quando você fizer os dois desenhos, acho que fica mais fácil. Vou até te ajudar aqui, ó. Vou fazer o desenho da água. E tem também o do óleo. Faz o desenho das forças. Quando você fizer, fica mais fácil. Já já eu falo, viu, Gui? Viu, Eren? Viu, Mari? Já já eu falo. Não quero agora, por enquanto, falar se está certo ou errado. Deixa o pessoal tentar. Mais 2 minutinhos aí, para dar tempo também de eu fazer e vocês poderem tirar dúvida caso tenha dúvida. Vamos lá, último minutinho, hein? Quem está terminando, adianta aí, que é o último minutinho. Infelizmente, eu não posso dar mais tempo, porque senão não dá tempo de eu também corrigir. Último minuto. Ok? Vamos lá? Primeiro passo. Sempre desenhar as forças, né? Como é o nome dessa força? Porque os astros puxam os objetos em direção ao seu centro, que no nosso caso o astro não é Belize, o astro é o planeta Terra. Como é o nome dessa força que o planeta Terra puxa a gente para baixo? Peso. Perfeito. Como é o nome da força que os fluidos exercem sobre os corpos para cima? Como é o nome dessa força que eu empuxo? Falei, droga. Empuxo. Então, vou botar aqui empuxo A, que é o empuxo da água.
Aqui também, de novo, eu tenho o peso para baixo e aqui, de novo, eu tenho o empuxo para cima. Só que agora eu empuxo do óleo. Desenhar. Alguma dúvida em desenhar? Alguma dúvida em desenhar? A questão disse que a bolinha subiu, que a bolinha desceu. A questão disse alguma coisa sobre isso? Então, pressupõe-se que a bolinha está como aí? Se a questão não falou nem que ela subiu, nem que ela desceu, pressupõe-se que ela está como aí? Boiando, que ela está parada, né? Então, no caso da água, se a gente olhar para a água, eu posso dizer que o peso que puxa para baixo é igual ao empuxo que a água exerce para cima, não posso? Sim ou não? Sim ou não? Se ela está parada, o peso que puxa para baixo é igual ao empuxo que puxa para cima. E no caso do óleo, o que é que eu posso escrever aí também no caso do óleo? O que é que eu posso escrever aí no caso do óleo também? O que é que nós podemos escrever no caso do óleo? Pessoas, vocês estão vivas do outro lado? Que a bolinha também está parada, então, portanto, como é que a gente pode escrever a equação, Bruno? Como é que a gente pode escrever a equação para o óleo? Que o peso é igual ao empuxo da água de novo? Não. Que o peso é igual ao empuxo do óleo. Dessa vez é do óleo. Que o peso é igual ao empuxo do óleo. Ah, confundir, tranquilo. Errar é normal. Só acerta quem tenta. E só erra quem tenta. E se foi erro porque escreveu errado, melhor ainda, né? Porque não foi erro. Foi só se confundiu. Vocês concordam comigo que o peso da bolinha na água e o peso da bolinha no óleo não muda? O peso da bolinha que ela tem na água e o peso da bolinha que ela tem no óleo é simplesmente o peso dela, que não vai mudar. Vocês concordam com isso? Lembra? Se você mergulhar no óleo ou se você mergulhar na água, o seu peso vai mudar? Se você mergulha no óleo e você mergulha na água, o seu peso vai mudar, pessoal? Sim ou não? Muda ou não? Sim, ele muda. Não, ele não muda. E aí? Eu peguei a bolinha, botei na água. Peguei a bolinha, botei no óleo. Vai mudar o peso da bolinha? Então, esses pesos são o quê? O que é que eles são? Esse peso daqui e esse peso daqui, eles são o quê? Iguais. Perfeito, Bruno. Eles são iguais. Então, se os pesos são iguais e os pesos são iguais os empuxos, então o empuxo da água é igual ao empuxo devido ao óleo. Vocês concordam com isso? Se o peso for 50 newtons, então o empuxo da água vai ser 50 newtons e o empuxo do óleo vai ser 50 newtons. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Pessoas? Então agora acabou física. É só substituir a fórmula. Beleza? Me lembra aí, qual é a fórmula do empuxo? A fórmula do empuxo é densidade do fluido, volume submerso vezes gravidade. Então, o empuxo devido à água vai ser densidade da água, volume submerso na água, gravidade do planeta Terra, que é a mesma na água ou em qualquer outro lugar. Por isso que eu não preciso colocar gravidade da água, porque é a mesma, tanto na água ou qualquer outro lugar. E o empuxo do óleo vai ser densidade do óleo, volume submerso no óleo, vezes gravidade. O que é que a gente pode fazer com a gravidade que tem dos dois lados aí? O que é que a gente pode fazer com a gravidade? Corta, perfeito. Quem é a densidade da água? Quem é a densidade da água? Qual é o volume submerso na água?
Qual é o volume submerso na água? Cuidado agora, tá bom? Cuidado agora. O volume total. Você sabe quem é o volume total? Quem é o volume total, você sabe? Então vamos chamar de V. O volume total é V. Você concorda comigo que o volume submerso na água é 32% do total? Então é 32% de V. Você entendeu? Não é 32% sozinho, né? É 32% do total. O total eu chamei de V, porque na matemática, quando a gente não sabe, a gente pode chamar de V, pode chamar de X, não tem nenhum problema. A densidade do óleo eu não sei. E quem é o volume submerso no óleo? É 40% do volume total. Então, 40% de V. O que eu faço com esse V de um lado do outro? O que eu faço com esse V de um lado e do outro? O que a gente pode fazer aí? Cortar, né? Ah, Belize, se vai cortar, então eu não vou nem colocar. Cuidado. Nessa questão, realmente não ia influenciar. Em outras questões, pode influenciar. Então, é melhor você se acostumar a botar da maneira correta. 40% não é 40% do nada. É 40% do volume total. Que você não sabe e você chamou de V. O 100 também, ó, eu corto. Então, a densidade do óleo é 32 dividido por 40. 32 dividido por 40 é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, pessoal?